Ei, você mesmo, chega mais. Tá a fim de relaxar um pouquinho enquanto eu leio um dos contos do universo do Harry Potter? Então, continue assistindo. O conto dos 3 irmãos. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente bastante para lhe escapar. Então o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse, uma varinha que sempre vencesse o duelo para seu dono, uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro, na margem do rio. Fabricou uma varinha de um galho de árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem muito arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida ao que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra na margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela, e a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa de invisibilidade. Então a morte se afastou para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem viajando, e foi o que eles fizeram, comentando, assombrados, a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram. Cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou 1 semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tiveram uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu, deixando o inimigo morto no chão. O irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte, e de que a arma o tornara invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho, enquanto dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho.
Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desespero e desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Assim a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa de invisibilidade e deu-a de presente para o seu filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado. Iguais partiram dessa vida. Comentários de Alvo Dumbledore sobre os contos dos 3 irmãos. Quando eu era criança, essa história me causou uma profunda impressão. Ouvi-a primeiramente contada por minha mãe, e logo tornou-se o conto que eu pedia com mais frequência na hora de dormir. Isso sempre provocava discussões com meu irmão mais novo, Alberford, cuja história favorita era Bodalhão, ou Bode Resmungão. A moral de O Conto dos 3 Irmãos não poderia ser mais clara. Os esforços humanos para evadir e superar a morte estão sempre fadados ao desapontamento. O terceiro irmão da história, o mais humilde e também o mais sábio, é o único que compreende isso, pois tendo escapado uma vez da morte por um triz, o melhor que poderia esperar era adiar o próximo encontro o máximo possível. O mais moço sabe que zombar da morte, envolver-se em violência como o primeiro irmão, ocupar-se da sombria arte da necromancia como o segundo irmão, significa medir forças com um inimigo ardiloso que não pode perder. A ironia é que se formou uma curiosa lenda em torno dessa história que contradiz exatamente a mensagem original. A lenda argumenta que os prêmios da morte dada aos irmãos, uma varinha imbatível, uma pedra capaz de ressuscitar os mortos e uma capa da invisibilidade imperecível são objetos verdadeiros que existem no mundo real. E vai além. Se alguém vem a se tornar o legítimo possuidor dos 3, tornar-se então o Senhor da Morte. O que tem sido comumente entendido que será invulnerável e mesmo imortal. Podemos rir com certa tristeza de que isso nos diz da natureza humana. A interpretação mais caridosa seria: a esperança brota eternamente. Ainda que, segundo Biddle, 2 desses 3 objetos sejam extremamente perigosos, e sua clara mensagem é que no fim a morte virá nos buscar. Uma minoria da comunidade bruxa insiste em acreditar que Biddle estava lhes enviando uma mensagem cifrada, dizendo exatamente o inverso do que escreveu a tinta. Mensagem esta que somente eles são suficientemente inteligentes para entender. Tal teoria, ou talvez desesperada esperança, seja o termo mais preciso. É respaldar por pouquíssimas provas reais. É verdade que a capa da invisibilidade, embora rara, existe em nosso mundo. Contudo, a história deixa claro que a capa da morte é de uma durabilidade ímpar. Durante os muitos séculos que medeiam a época de Biddle e a nossa, ninguém jamais afirmou ter encontrado a capa da morte. A explicação dos verdadeiros crentes é a seguinte: ou os descendentes do terceiro irmão desconhecem a origem da capa, ou a conhecem e estão resolvidos a comprovar a sabedoria do seu antepassado, não alardeando esse fato. Muito naturalmente, a pedra tampouco foi encontrada. Observei anteriormente ao comentar uma outra história que continuamos incapazes de ressuscitar os mortos e temos todas as razões para supor que isso jamais acontecerá. Vi substituições foram naturalmente ensaiadas pelos bruxos das trevas, criadores dos infernos, e que são apenas fantoches e não seres humanos de fato ressuscitados. Acresce
que a história de Beedle é muito explícita quanto ao fato de que o amor perdido do segundo irmão nunca ressurgiu realmente dos mortos. Foi enviado pela morte para atrair o segundo irmão às suas garras e, portanto, manteve-se fria, distante, tantalizantemente presente e ausente. Resta-nos então a varinha, e aqui os que se obstinam em acreditar na mensagem secreta de Beedle têm pelo menos indícios históricos para fundamentar suas delirantes suposições. Seja porque gostem de se vangloriar ou intimidar seus possíveis adversários, seja porque realmente acreditam no que dizem. O fato é que os bruxos há séculos afirmam possuir uma varinha mais poderosa do que qualquer outra, até mesmo a varinha invencível, a varinha das varinhas. Alguns chegaram ao exagero de alegar que sua varinha é feita de sabugueiro, como a que a morte supostamente fabricou. Tais objetos receberam nomes, entre as quais a varinha do destino e a varinha da morte. Não admira que velhas superstições tenham se desenvolvido em torno de nossas varinhas, que são, afinal, nossas ferramentas e armas mágicas mais importantes. Algumas, e portanto seus donos, são supostamente incompatíveis. Se a varinha dele é carvalho e a delas é vinho, casaram-se os dois, será um descaminho. Ou indico falhas de caráter, castanheiro preguiçoso, sorveira falastrona, freixo queixo duro, aveleira resmungona. E com efeito, nessa categoria de máximas sem comprovações encontramos varinha de sabugueiro, azar o ano inteiro. Seja porque a morte fabrica a varinha ficcional com sabugueira na história de Beedle, seja porque os bruxos sedentes de poder ou violentos têm persistentemente afirmado que suas varinhas são feitas de sabugueiro, essa madeira não goza da preferência dos fabricantes de varinhas. A primeira alusão bem documentada a uma varinha de sabugueiro dotada de poderes particularmente fortes e perigosos foi aquela que pertenceu a Emérico, cognominado o Mau, um bruxo de vida curta, mas excepcionalmente agressivo, que aterrorizou o sul da Inglaterra no início da Idade Média. Morreu como tinha vivido, em um encarniçado duelo com outro bruxo conhecido por Egberto. Ignora-se que o fim de Egberto, embora a expectativa de vida dos duelistas medievais fosse geralmente baixa. Nos tempos anteriores à criação de um ministério da magia para regular o uso da magia negra, os duelos eram geralmente fatais. Um século depois, outro personagem desagradável de nome Godelot expandiu o estudo da magia negra, registrando uma coleção de feitiços perigosos com auxílio de uma varinha descrita como Mia Amiga, mais maluada e sutil, com corpo de sabugueiro que conhece caminhos de magia muito maligna. Magia muito maligna se tornou o título da obra de Godelot. Como podemos observar, Godelot considera sua varinha como uma colaboradora, quase uma instrutora. Aqueles que estavam familiarizados com as tradições das varinhas concordarão que eles realmente absorvem o conhecimento de quem as usa. Embora tal processo seja imprevisível e imperfeito, é preciso levar em consideração todos os tipos de fatores adicionais, tais como relações entre varinha e seu usuário, para compreender a eficiência do seu desempenho com determinado indivíduo. Assim, é provável que uma varinha hipotética que tenha passado pelas mãos de muitos bruxos das trevas teria, no mínimo, uma marca afinidade pelos tipos de magias mais perigosas que há. A maioria dos bruxos prefere uma varinha que os tenha escolhido a qualquer outra de segunda mão, precisamente porque essa última terá adquirido hábitos de seu dono anterior, que podem não ser compatíveis com o estilo de magia do novo dono. A prática comum de enterrar ou queimar a varinha com seu dono quando ele morre também contribui para impedir que uma varinha prenda com numerosos mestres. Os que acreditam na varinha de sabugueiro, no entanto, sustentam que, dada a maneira com que ele sempre transferia sua lealdade entre os donos, o próprio superando o anterior, em geral matando, a varinha de sabugueiro nunca foi destruída, nem enterrada. Antes, sobreviveu para acumular sabedoria, força e poder muito além do normal.
Sabe-se que Godelode pereceu em seu próprio porão, onde foi trancafiado pelo filho demente, Eriward. É de se supor que o filho tenha se apossado da varinha do pai, onde esse último teria conseguido fugir. Mas que destino Eriward teria dado à varinha, não sabemos ao certo. Sabemos sim que uma varinha chamada Varinha de Eldrum, por seu dono, Barnabás de Veril, surgiu no início do século XVIII, e que esse bruxo a usou para talhar sua reputação de guerreiro temível, até seu reino de terror ser encerrado pelo igualmente notório Luxias, que lhe tomou a varinha e a rebatizou de Varinha da Morte, usando-a para destruir qualquer um que o desagradasse. É difícil acompanhar a trajetória subsequente de Varinhas de Luxias, pois muitos alegam tê-lo matado, inclusive a própria mãe. O que deve ocorrer a qualquer bruxo inteligente que estude a pretensa história da Varinha das Varinhas é que todo homem que afirme ter sido seu dono insistiu em sua invencibilidade, quando os fatos que se conhecem sobre sua passagem pelas mãos de muitos donos demonstram não só que ela foi vencida centenas de vezes, como atraiu tanta confusão quanto o badalhão, o bode resmungão atraia moscas. Em última análise, a busca pela Varinha das Varinhas corrobora uma observação que tive a oportunidade de fazer muitas vezes no curso de minha longa vida, que os humanos têm um pendor para escolher precisamente as coisas que lhe fazem mal. Qual de nós, porém, teria revelado a sabedoria do terceiro irmão, se ele fosse oferecido escolher o melhor presente da morte? Bruxos e trouxas são igualmente imbuídos de sede de poder. Quantos teriam resistido à varinha do destino? Que ser humano, tendo perdido um ente amado, poderia resistir à tentação da pedra da ressurreição? Mesmo eu, alvo Dumbledore, acharia mais fácil recusar a capa da invisibilidade, o que prova apenas que, esperto como sou, continuo sendo um bobalhão tão grande quanto os demais.